falar sobre orientação e mobilidade, nós temos uma outra técnica chamada passagem estreita. Como que funciona isso? Muitas vezes a pessoa com surdo-cegueira e o guia intérprete, eles estão caminhando pela rua e eles se deparam com uma passagem de porta, por exemplo. Mas quando eu digo passagem de porta, eu estou falando essas passagens que geralmente a porta já fica aberta. Então a passagem é uma passagem estreita. Eu estou dizendo isso porque depois nós vamos explicar como funciona uma passagem de porta quando a porta tem que abrir e fechar. Quando o guia intérprete e o surdo-cego tem que abrir e fechar a porta, tá? Então, passagens estreitas em portas que já estão abertas, passagens estreitas em lugares onde tem um poste, onde tem uma árvore, onde tem um obstáculo, que há um estreitamento onde o guia intérprete e a pessoa com surdo-cegueira precisa passar por esse obstáculo, precisa passar por essa passagem estreita, como diz o nome, ok? Então, o guia intérprete, ele fica à frente, o surdo-cego se posiciona atrás, tá? E como se fosse formar uma fila indiana, um atrás do outro, tá? E eles diminuem o ritmo da passada até passar por essa passagem estreita. Para quê? Para que o surdo-cego não fique pisando no calcanhar do guia intérprete. Então, vocês diminuem a passada. Vou mostrar um vídeo que aí vocês vão entender com mais clareza como é que se dá isso. Bom, então, assistindo o vídeo, né? Está aí o guia intérprete e o surdo-cego. Percebam que ele faz aquele movimento de passar a mão por cima da cabeça, né? Para colocar o surdo-cego atrás dele. Se precisar, ele dá uma segurada até com a mão embaixo para mostrar para ele, olha a mão, que não é troca de lado, tá? Ele vai ficar posicionado ali atrás. Então, ele dá aquela segurada na região da cintura, tá? E quando termina a passagem, ele faz o mesmo movimento por cima da cabeça, como vocês estão vendo aí na imagem, e volta para a posição básica, tá? Então, quando acabou de fazer a passagem, eles fazem isso. Vou mostrar novamente. Passou por cima, a mão segura ali na cintura, e olha a passada que eu falei, ó. Diminui a passada, tá? Não só o ritmo, mas a velocidade, mas também o tamanho da passada fica mais curtinha. Terminou de passar, eles vão seguir. Novamente, ó, mão por cima da cabeça, segura ali na parte da cintura, diminui a passada e eles conseguiram passar aí na passagem estreita de uma maneira eficiente, ok? Vou mostrar para vocês agora um outro vídeo, em uma situação onde tem um poste, mas a técnica que será aplicada é a mesma. Então, novamente, o guia intérprete e o surdo-cego, tá? Aí eles vão transpor esse obstáculo. Então, eles estão caminhando, chegaram diante de uma passagem estreita, passou a mão por cima da cabeça, a outra mão segura a cintura, diminui a passada, pronto. Passaram pela passagem estreita de uma maneira rápida. Se precisar, volte o vídeo mais vezes para você entender com clareza. Uma outra situação que o guia intérprete vai enfrentar na orientação e mobilidade, aí, guiando pessoas com surdo-cegueira na rua e nos espaços, é subir e descer escada, tá? Subir e descer escada nós consideramos uma situação um pouco perigosa, então para isso nós temos várias situações e várias técnicas que podem ser aplicadas ao subir e descer uma escada, tá? Então, se você está trabalhando, se você está guiando com, aliás, uma pessoa com surdo-cegueira que ele já tem uma certa autonomia, você vai posicionar ele diante da escada, seja uma escada para subir ou seja uma escada para descer, e você fará para ele o sinal de escada, né, que é esse sinal aqui, né, como se fosse subindo a escada. Eu sei que existem outros sinais de escada, mas geralmente você vai fazer com uma mão só. Você faz o sinal que é uma escada. Se for subindo, já posiciona o classificador subindo. Se for descendo, posiciona o classificador descendo, tá? Se ele tem uma certa autonomia na escada,
você vai pegar a mão dele, colocar no corrimão e ele fará esse trajeto sozinho. Você sobe na frente dele, se certificando que não há nenhum obstáculo ali. Subiu na frente dele, espera ele no degrau onde tem um obstáculo, tem uma curva, ou no final da escada, tá? Geralmente, às vezes, se for uma escada muito longa, onde ela faz algumas curvas, né? E o corrimão é um corrimão irregular, você espera ele nessa parte onde há perigo, onde o corrimão não é fluido, ele é irregular, para que você consiga posicionar ele aonde ele vai continuar o trajeto para subir a escada. Estou falando subir, mas a mesma técnica se aplica em descer a escada, ok? Então, essa é uma situação. Uma outra situação é quando não há um corrimão, tá? A escada é uma escada irregular, não há um corrimão. Você pode posicionar a mão dele na parede, tá? Coloca a mão dele na parede e ele vai subindo a escada acompanhando a parede. Ah, Hélio, mas é uma situação que não tem nem parede. Então é melhor que você suba guiando ele com a mão no seu ombro e suba de uma maneira devagar. Eu estou falando isso porque tem vários tipos de escada, tá, gente? Ah, Hélio, mas eu estou ensinando uma criança, estou trabalhando com uma criança e ela não sente segurança na escada. Às vezes você vai subir a escada segurando na mão dela. Então, você colocou a mão dela no corrimão, você está sempre posicionado à frente dela, 1 ou 2 degraus acima dela, guiando ela, e você vai segurando na mão dela, fazendo esse trajeto da escada junto com ela, para que ela se sinta segura, ok? Segurando na mão dela. Tudo isso que eu estou falando eu vou mostrar um vídeo para vocês, ok? Então, sempre tomando cuidado, sempre mostrando, se é um surdo cego que tem autonomia, proteger ele quando a escada é uma escada irregular, seja ele em relação ao corrimão, seja ela em relação aos degraus, né, que eles são irregulares. Então, sempre pensando nessa proteção do surdo cego. Se é um surdo cego que ele ainda está inseguro em subir e descer a escada, tentem passar o máximo de segurança ao subir e descer uma escada. Então, segurando na mão dele se precisar. Se precisar, você sobe a escada de costas, segurando nas 2 mãos dele, para que ele suba, ele sinta o degrau, ele se sinta seguro ao fazer esse trajeto de subir e descer a escada, sempre mostrando que você está ali para proteger ele, beleza? Vou mostrar alguns vídeos para vocês, e aí eu vou falando em cima do vídeo para vocês entenderem melhor essas técnicas de subir e descer a escada, beleza? Vamos lá. Bom, aí o guia intérprete está junto com o surdo cego. O que ele vai fazer? Ele vai enquadrar. O que é esse enquadramento? É colocar a pessoa retinha na frente do obstáculo. No caso, a escada. Avisou que é uma escada, pegou a mão dele, colocou no corrimão, tá? E ele vai descer a escada sozinho de uma forma autônoma. Acabou de descer a escada, volta para a posição básica no ombro e eles seguem a viagem, ok? Vou mostrar mais uma vez esse vídeo para vocês se atentarem aos detalhes. Se precisar, volte quantas vezes quiser. Então perceba que eu não vou entrar de lado na escada. Eu tenho que enquadrar, eu tenho que ficar de frente para o obstáculo, no caso a escada. Pego a mão do surdo cego, tá? Aviso que é uma escada, coloco a mão dele no corrimão e ele desce de maneira autônoma. E o guia intérprete está ali do lado, né, ou um degrau à frente, para acompanhar todo esse trajeto, tá? Então, essa é uma situação. Vou mostrar para vocês agora outras situações aí que envolvem subir e descer a escada, tá? Então, vamos ver essa outra situação. Nessa situação, o surdo cego, ele já tem aquele medo que eu falei para você de subir e descer a escada. O que eu faço? Eu viro de frente com ele, tá? E eu vou descendo devagar, tá? Com ele. Pego a mão dele ali, né? Mostro para ele que tem um corrimão ali, tá?
e fico de frente com ele para caso aconteça algum acidente, eu tô ali esperto para segurar ele, tá? Então terminou, ó, antes de chegar no último degrau, eu seguro na mão dele de novo, com passando toda a segurança para ele. E embora ele faça esse trajeto de maneira autônoma, eu tô passando mais segurança, falando para ele, ó, tô descendo de frente, se precisar eu tô aqui para te segurar, beleza? Então, vou repetir novamente esse vídeo. Então, ó, vim com ele, enquadrei ele ali de frente com a escada, tá? Se precisar, avise que é uma escada, embora o vídeo não tá mostrando, então avise que é uma escada, se precisar. Aí eu pego a mão dele, devagar, mostrando que eu tô ali à frente, sabe? Essa questão de segurar a pessoa passa confiança, né? Segurar nas duas mãos passa confiança. Então eu vou descendo ali, porque se ele der um tropeção, alguma coisa assim, eu tô ali para segurar ele, tá? Então, ele acabou ali, antes de chegar no último degrau, eu aviso para ele que eu tô ali, mostro, ali parece que não, mas com a bengala, eu tô falando para ele, olha, tem mais um degrau, porque ele percebeu que a bengala deu uma descida a mais e ele continua o trajeto. Vamos ver uma outra situação. Nesta situação, a pessoa com surdo-cegueira tem um certo receio de descer sozinho a escada, como eu falei anteriormente. Eu vou descer segurando na mão dele. Ó, ele está segurando na minha mão o tempo todo. Nós vamos descendo ali devagar, tá? Passando confiança, devagar, nós vamos descendo a escada. Chegou no último degrau, coloco ele na posição básica e sigo viagem. Vamos ver novamente. Então, eu seguro o tempo todo na mão dele, posiciono ele ali, já tinha avisado previamente que era uma escada, né? Posiciono ele ali no corrimão e vou descendo, ele segurando na minha mão ali, ó, sentindo que eu estou ali do lado dele, tá? Se precisar, volte o vídeo mais vezes para acompanhar. Vamos ver uma outra situação agora de subir e descer escada. Agora ele vai subir aquela mesma situação. Eu enquadro ele diante da escada, tá? Mostro para ele que é uma escada, tá? Explico para ele que é uma escada. Coloco a mão dele no corrimão, tá? De frente com a escada. Se ele for uma pessoa autônoma, ele vai subir sozinho. Se não, eu fico ali segurando na mão dele, como foi mostrado no vídeo anterior. Subiu a escada, terminou de subir, pego a mão dele, coloco no meu ombro, volto para a posição básica e sigo viagem, tá? Agora nós vamos ver na escada rolante. Como é que funciona isso na escada rolante? Pego a mão do surdo cego, tá? Coloco a mão dele no corrimão, tá? Coloco a mão dele no corrimão. Ele vai descer de maneira autônoma, aí no caso. Percebam que a bengala dele está num degrau abaixo. Por quê? Porque quando a bengala começar a se movimentar, fazendo um movimento para cima, ele sabe que chegou no final da escada, tá? Ó, percebam, o degrau começou a baixar, a bengala começou a se movimentar para cima, tocou ali no final da escada rolante, ele sabe que ele tem que levantar a perna ali, porque chegou no final da escada rolante, ele sai, segue viagem. Vou mostrar novamente o vídeo, tá? Para vocês verem os detalhes. Então, segurou ali. Agora, aliás, desculpa, vou mostrar o vídeo ele subindo, fazendo o trajeto contrário, mas o esquema é o mesmo. Perceba que a bengala está ali no final do degrau, a escada está ali no final do degrau, e ele vai perceber quando a bengala dele escapar dali do final do degrau, ó. Escapou dali, ó. Opa! E ele sabe que o corrimão fez aquela curva, ele sabe que está no final do degrau. Ok? Então,
Vou mostrar novamente ele descendo. Peguei a mão dele, coloquei no corrimão, tá? Coloco a mão dele no corrimão e ele vai sentindo ali o corrimão, sentindo ali o movimento da escada, a bengala em um degrau abaixo, tá? Para que quando esse degrau começar a se movimentar para cima, a bengala também vai ter esse movimento para cima e ele sabe que está terminando a escada rolante. Beleza, gente? Se precisar, volte o vídeo mais vezes. O processo de subida, né, que eu vou mostrar agora, opa, tocou ali no final. O processo de subida que eu vou mostrar agora é o mesmo processo de descida, tá? Ele está usando a curva que o corrimão faz, né? Então, perceba que ali tem uma curva, é para subir, tá vendo? E ele está usando a bengala também, então ele está usando a mão e ele está usando a bengala para melhorar aí a performance, vamos dizer assim, dele subir e descer uma escada rolante. Beleza? Então, essas são as técnicas para subir e descer escadas. Então, seguimos falando sobre orientação e mobilidade. Nós vamos falar sobre passagem por portas. Agora, no caso, não é aquela passagem estreita que a porta já está aberta ou ela fica sempre aberta. É aquela situação onde a porta ela fica fechada e nós temos que abrir e deixá-la do jeito que estava, fechada, ok? Seja em um banheiro, seja numa sala, enfim, portas que estão fechadas, ok? Eu preciso saber que nesse momento o surdo cego ele vai ser um protagonista nessa ação de passar por portas. Ele vai estar te auxiliando, te ajudando nesta passagem, tá? Como é que funciona? Eu vou com o surdo cego até a frente da porta, me posiciono na frente da porta e me atenho se essa porta é uma porta que vai abrir para frente ou se ela vai abrir para trás para você. Ou seja, se você vai ter que empurrar ou puxar a porta. Aviso para o surdo cego que é uma porta, tá? Eu pego a mão dele e coloco na maçaneta da porta, tá? Colocando a mão dele na maçaneta da porta, ele vai tentar abrir essa porta. Ele vai puxar ela ou ele vai empurrar. Então, ele baixou a maçaneta, ele vai fazer um movimento de, opa, ela se movimenta para trás ou ela se movimenta para frente. Ele vai passar primeiro, então ele vai abrir a porta, tá? Se for para empurrar, ele vai passar primeiro, aguardar você passar e ele vai fechar a porta e vocês vão seguir viagem. Se for para puxar, ele vai abrir a porta para você, você vai passar, ele vai passar pela porta e ele vai fechar a porta. Hélio, ficou complicado. Vou mostrar um vídeo mostrando essa situação. Então, mas antes de mostrar o vídeo... Não, vou mostrar o vídeo primeiro e aí você vai entender melhor e depois eu comento em cima do vídeo que vocês assistiram. Depois não, eu já vou comentar aqui em cima do vídeo que fica mais fácil, né? Então, chegaram numa sala aí, a porta precisa ser aberta, o guia avisou para ele que é uma porta, pegou a mão dele, colocou na maçaneta da porta, tá? Ele sentiu ali, opa, é para dentro, então ele sabe que ele tem que abrir a porta. O guia vai passar, vai dar um toquinho nele que já passou e é ele que vai fechar a porta. Tá? Vou mostrar agora a parte de saída, ao contrário. Então, a porta vindo, ele puxando a porta. Antes ele empurrou a porta, agora ele puxando a porta. Pegou a mão dele, colocou na maçaneta, ele abriu a porta, dá o espaço para o guia passar. O guia passou, ele fecha a porta e ambos seguem viagem. Tá? Vou mostrar novamente o vídeo, tá? Para vocês se aterem aí. Então, o guia chegou ali e falou para ele, ó, é uma porta, tá? Ele já vai trocar a bengala de mão, perceba que ele faz isso muito rápido. Pegou a mão